Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vai deixando aquele likezão. O Prota fica perguntando se a própria Perséfone está esperando. Isso é inesperado. Pensou que ela mandaria uma mensagem ou no máximo realizaria uma descida divina. Começa a olhar para o lado e percebe que o Creutz está apenas esperando. Pergunta se ele não vai entrar mesmo tendo lhe seguido até aqui. Mas o Creutz fala que embora deseje acompanhá-lo, parece que não recebeu um convite como ele. Vai ficar aqui esperando. O Sombra Verde fala que sim, isso é verdade. Então ele pode, por favor, entrar no templo. Para os outros, o templo deles pode parecer humilde e simples, então pede compreensão. O Prota fala que é verdade. É a primeira vez que vê animais abatidos dentro de um templo. Uma luzinha azul começa a aparecer nas suas costas. É a Rebeca falando que sente falta disso. O clima desse templo deve ter trazido suas memórias de volta para sua vida. O Sombra Verde fala que ela está correta. Testemunhar a morte dentro de um templo é algo incomum. No entanto, nossa deusa é filha de Deméter, a deusa da terra e a esposa de Hades, o deus do submundo. Ela cicla a vida e a morte através das vastas terras dessas terras, como as estações que se alternam também. Então, como poderiam não lidar com a morte no templo que venera tal deusa? Ciclar a vida e a morte. Isso soa como algo que Perséfone diria a ele, um homem que detém o poder da morte. Assim que entra, vai vendo um belo campo todo florido. Agora, por favor, ele precisava deixar suas armas e retirar o sapato antes de atravessar o jardim de flores. E vai fechando a porta e deixando o caminho sozinho. Continua andando pelo local. Fala que parece um santuário. É como se estivesse entrando em um mundo diferente. É tão bonito, não condizente com a senhora do submundo. Esperava que fosse algo mais sombrio. Mesmo assim, a Perséfone aparece, perguntando o que está olhando fixamente. Prota já se vira rapidamente. Ela está lá toda bonita, com apenas um sorrisinho. Ele fica surpreso porque esperava algo mais feio que isso. Deuses e deusas geralmente exalam uma pressão imensa apenas por existirem. Até Hermes, que conteve um pouco da sua presença por preocupação com ele, não conseguiu esconder completamente a sua impressão divina. Mas não sente nada disso em Perséfone. Será que ela é mesmo uma deusa? Se encontrasse ela em outro local, pensaria que ela era uma jogadora. Fala que é um prazer conhecê-la. A Perséfone fala que sim, jogador Caim. Já começa a puxar várias mesinhas e pergunta se ele não vai dar uma sentada. Ele não precisa ficar nervoso. Simplesmente ela se comporta de forma diferente comparada com outros deuses. Deuses e humanos são entidades com alma que são iguais perante a morte e merecem o mesmo respeito. O Prota pensa que a atitude dela é completamente diferente dos outros deuses. Não sente nenhuma intenção de dominar. Na verdade, sente a intenção de respeito como indivíduo. Ele diz para ela que tem algo que queria perguntar. Perguntou se ela sabia onde estava o artefato divino de Hades, a Kinnie. Ele só estava procurando pelos 3 irmãos Ciclopes para encontrar Kinnie, então essa foi a sua primeira pergunta. Mas a resposta de Perséfone foi que ela não poderia respondê-lo. Ele podia ser seu marido, mas não compartilham tudo um com o outro. Só que ele sabe de detalhes do artefato que ela não sabe. Mas um dia, ele disse que tinha algo para resolver no Tártaro e partiu dizendo que voltaria logo. No entanto, não voltou até hoje. O Prota pensa no Tártaro, o abismo do submundo, a prisão que confina titãs e gigantes que lutaram contra o Olimpo. Algo aconteceu lá embaixo. Algo tão significativo que Hades não entrou em contato desde então. Até os apóstolos dos Ciclopes foram chamados por Hades e desapareceram ao passar pelos portões. Se lembra bem, o portão de bronze que leva ao Tártaro fica além dos outros portões. A Perséfone fala que o objetivo dele é encontrar Kinnie e o objetivo dela é encontrar seu marido. Por isso, espera que possa ajudá-la com isso. O Prota pergunta como ele, um mero humano, poderia encontrá-lo quando até outras divindades falharam também. A Perséfone fala que ele também é um agente da morte. E o Prota já pergunta se ela conhece o Rei Negro. A Perséfone fala que sim, qualquer transcendente que venera a morte sabe. É a fonte de tudo afinal.
No entanto, não pode dizer nada, nem o nome, nem quem ele foi, pois estão ligados pelo pacto de Styxis. Mas pode dizer uma coisa: as divindades da geração da sua mãe temem isso terrivelmente. Por outro lado, aqueles da sua geração em diante desejam se libertar desse pacto. Por isso, deseja ajudá-lo e apoiá-lo, se esse for o seu desejo. Então, por favor, me ajude. Ela não tem nenhuma qualificação para atravessar o Tártaro. Deseja que o Senhor Caim, guiado pelo destino, traga notícias do seu marido em seu lugar. Se ele não quer nada mais, ela deseja saber se ele ainda está vivo. Por isso, pede para aceitar o seu pedido. Ele recebe uma missão repentina. O desejo antigo de Perséfone foi gerada. Ele já estava planejando ir ao Tártaro de qualquer forma. O pedido de Perséfone não muda nada para ele, mas o problema é se vai conseguir chegar ao Tártaro, onde os deuses do Olimpo hesitam em se aproximar. Primeiro, os portões, vai considerar o resto depois. Diz que vai ajudá-la, e a Perséfone fica feliz, mas o Prota fala que tinha uma coisa que queria saber antes. Por acaso ela sabe onde está a alma do seu irmão? Parece que ele não está no submundo nesse momento. A Perséfone fica paralisada nesse momento. Ela pede desculpa, falando que embora esteja lidando com a lista, não sabe tanto quanto seu marido, mas vai investigar, já que é um pedido dele. O caso da alma do seu irmão também é de grande interesse para eles agora, e o Prota já vai saindo fora, mas ele fica muito sério quando bate a porta. Agora mesmo, o rosto de Perséfone se encheu de tristeza e culpa por um instante. Ela sabe de algo sobre o Jeong, mas por que ela estava se recusando a contá-lo? Isso é uma droga. Jeong, onde você está, meu irmãozinho? Quando chama esse nome, o seu relógio de bolso vai brilhando e escuta uma voz chamando ele de irmão. Nesse momento, o Prota já fica preocupado, falando que Jeong, cadê você? Em outro local, a raça Protogeno, a raça de deuses que caíram após perderem sua transcendência. Os Elohim valorizavam muito seu sangue divino e mais de um dos principais poderes dentro do clã. Nesse momento está aqui o Aether, um ancião de Elohim. Ele estava atualmente enfrentando o substituto de seu pai. A Panete fala que o chefe da família Radiância, você se ferrou. Ele cooperou com o exército demoníaco e traiu Elohim. Aqui estão as evidências, mostra todas as provas. Além disso, parece que ele se tornou o nono bispo do exército demoníaco. Ele deve saber que ela é a filha adotiva do Aion, o antigo líder. Aion era um excelente e respeitável pai aos seus olhos, mesmo sem compartilhar uma única gota de sangue com ela. Mas veja que não foi o suficiente, apenas contribui para sua morte. Ele até mesmo traiu o seu clã e tribo, e ainda se considera um chefe de família. O Aether fica puto perguntando o que ela sabe. Ela não sabe de nada, viveu a vida toda carregando as esperanças e expectativas dos outros. Nunca saberá como é viver como filho de um traidor. Filho do traidor. Seu pai nem sempre foi chamado assim. Na verdade, ele foi tratado como um herói, alguém que toda a tribo elogiava e admirava. Mas devido ao único fracasso, todos viraram as costas para ele. Sua família inteira foi tratada como traidores, que decepcionaram a tribo. Não vai aceitar isso, não vai perdoar, por isso fez um juramento. Jurou que um dia ficaria acima daqueles que lhe desprezaram. Essa eram as últimas palavras. É o que a Panete fica perguntando. Pergunta de novo se é só isso que ele tem pra dizer. Mas o Aether pensa que tudo será em vão. Fala que foi o exército demoníaco. Eles estavam por trás de tudo. Ele só acabou se envolvendo com eles. Pede por favor pra ser poupado. A morte de Aion não foi culpa sua. Vai fazer qualquer coisa que mandar, apenas se poupar em sua vida. A Panete fala que ele falou qualquer coisa, hein? Não deveria ter dito isso. Foi colocado nele a tiara dourada. E o Aether perguntando por que ela possui o artefato do grande sábio, similar aos seus, que até mesmo transcendentes ficam temendo. A Panete fala que primeiro ele vai latir pra ela como se fosse um cachorrinho. Desça para a escuridão profunda. Lá você vai encontrar o seu caminho de volta. Essa é a mensagem divina enviada ao progenitor que sonham em retornar à divindade. Toda a tribo celebrou a primeira resposta dos deuses após milhares de anos. 4 deuses do Olimpo enviaram a mensagem: Poseidon, Hera, Deméter e Hestia. Animados,
A tribo usou todos os seus recursos para preparar a maior expedição possível. O comandante da equipe de expedição era o chefe das duas famílias, Nascimento e Vida, e alguém abençoado com sangue forte divino. Escusado de dizer que o sucessor era o esperado. Estavam contando com ela, Panete. O futuro da tribo estava nas mãos delas. E a Panete dizendo que definitivamente vai voltar como se fosse um deus. E lá de longe tá o Aether falando que isso é uma merda. Esses malditos velhos. Seu pai recebeu o mesmo nível de expectativa. Já sonhou em ser confiado como eles. Mas agora é apenas um pássaro preso em uma gaiola. Não, ainda pior que isso, não passa de um vira-lata. Mesmo assim, para ser justo, houve uma vez, há muito tempo, quando teve confiança total de um completo idiota. Asas celestiais. Cha Jeong confiava nele de coração. Ele deve estar ficando louco, pensar que sentiria falta de Artia. Ele esqueceu. Artia foi apenas um degrau para ele alcançar seus objetivos. E o mesmo vale para Elohim e o exército demoníaco. Até ele não queria viver assim, Jeong. A Panete já chega, mandando ele ficar preparado para partir. Perderam muito tempo porque os velhos não paravam de ficar elogiando. Pergunta como é que tá os membros e se eles já estão se movendo. Ele tem o sangue divino para agradecer por isso. De qualquer forma, ele vai liderar o caminho. Cãozinho. O pessoal começa a se reunir porque eles vão para a escuridão profunda, o Tártaro. Parece que lá embaixo eles vão se encontrar com Caim. E ele só pensando que ela é uma maldita, ela vai ver só no futuro. O Prota fica lá fora conversando com Sombra Verde. O Prota continua se perguntando da onde veio a voz do seu irmão. E o Sombra Verde perguntando se tem algum problema. E o Prota pergunta dele se não ouviu alguém chamando ele. Mas o Sombra Verde fala que não. Mas o Prota fala que tem certeza que ouviu uma voz. Ele ouviu alguma coisa. Mas o Kreutzes fala que é o mesmo pra ele. Não ouviu nada. E o Prota sem saber porque ninguém ouviu. Mas Jeong definitivamente acabou lhe chamando. Será que imaginou? Isso é impossível. Aquela voz definitivamente era dele. Isso é uma droga. O que diabos foi aquilo? Cadê o seu irmão? Começa a usar todas suas sombras para fazer uma varredura, mas elas não acham nada e falam que devem parar por aqui. Já olharam por todos os locais. Ele diz que eles estão certos, vão parar de ficar procurando. Começa a puxar de volta todas suas sombras. E mais uma vez, fica falando que não pode ter sido imaginação. Ele tem certeza. Sempre sentiu o ponteiro das horas do relógio de bolso tremer levemente. Mas desde que ouviu a voz do Jeong agora há pouco, consegue ver. O tremor do ponteiro das horas está mais forte que antes. Está certo de que o relógio, não, a alma do Jeong foi influenciada pelo chamado dos mortos. Na verdade, como o chamado dos mortos poderia falhar? É uma autoridade, um poder que vai contra a lei deste mundo. Não faz sentido. Estão no templo de Hades. É um lugar perfeito para os poderes do Rei das Trevas. Portanto, não faz sentido que a autoridade da morte não funcione aqui. Deve ter sido ativada pelo menos. A alma deve ter se movido. A autoridade simplesmente falhou em trazer a alma até aqui. Não tem provas para isso, mas seu corpo de dragão demoníaco diz que sim. E confia em sua capacidade de processamento e no discernimento obtido a absorver a Rainha do Verão. E acima de tudo, é o que ele sente também. Sua intuição, como seu irmão gêmeo, diz que ele está certo. Recebeu duas coisas ao sair do templo de Perséfone. A primeira foram os bolos de flores que comeu com Perséfone, uma maravilhosa poção que supostamente concede imortalidade. Obviamente, não foram feitos com o néctar verdadeiro, mas com uma versão diluída. Ainda assim acreditou que ajudaria muito na recuperação de Ananta. A segunda foi uma missão repentina. Tem centenas de anos que Hades desapareceu do submundo. A condição é alguém que possa se aproximar da morte. Ele precisa chegar lá e achar o Hades. A sua recompensa é um artefato divino de Perséfone, a proteção dela e a autoridade que ela tem. Essa é a missão que ele recebeu. Vai chegando no mar de lava. Vai entrando no estágio oculto, os 10 portões. O Kreutzes diz que nem consegue se acostumar com esse local, não importa quantas vezes ele vem aqui embaixo. Vão ser cercados por quantidades infinitas de energia de fogo e veneno.
ao passar por esse portão, fica perguntando se o Caim tá bem. O Prota, tudo que ele faz é apenas invocar o Nike e o Nemesis. Diz que é bem agradável, ele gosta do local. A energia de fogo abraça ele calorosamente, ele não tem nenhum debuff. Isso foi inesperado, ouviu dizer que era um estágio oculto extremamente difícil, mas já começou lhe dando títulos. Faz sentido, já que ele tem alta afinidade com o atributo das trevas e fogo. E além disso, este portão imita o submundo, mas ele detém o poder da morte. A sua compatibilidade com este local não poderia ser melhor do que as outras. Mas por outro lado, o Kratos fala que entende. Ele e suas bestas ilusórias também estão de boa. E o Prota se perguntando como alguém com afinidade com atributo sagrado e compatibilidade de Kratos não poderia ser pior ainda. Adoraria deixá-lo para trás se ele lhe atrapalhasse. O Kratos fica perguntando o que aconteceu. O Prota fala que a espada dele está chorando há um tempo. Ele fala que sim, já que ela é uma espada sagrada. Ela está reclamando da dor desde que entraram aqui, mas não pode fazer nada a respeito. O Prota pergunta se ele consegue ouvir os sentimentos da sua espada. O Kratos fala que sim, as pessoas lhe tratam como esquisito quando diz que ouve o chamado da espada, mas ele parece que entendeu imediatamente. Chamado da espada é um nível de proficiência que o espadachim deve alcançar para ser chamado de mestre entre a tribo de um chifre. Assim, pode-se ouvir a voz da espada, saber seu estado e intuir como maneira corretamente. O fato de Kratos ouvir facilmente o chamado da espada mostra o quão impressionante ele é. Normalmente é um nível que qualquer um fora da tribo de um chifre só pode sonhar em alcançá-lo. Na verdade, só recentemente começou a perceber isso. Esse cara é incrível. O Kratos fala que o comandante do regimento também entendeu quando ele falou sobre isso. E o Prota fala que é esse comandante que quer lhe ver. Então o comandante do regimento da fantasia está no nível de um mestre, mas deixando isso de lado, ele vai mesmo continuar lhe seguindo, enquanto a espada dele chora e reclama. O Kratos fala que já aprendeu uma coisa sobre ele, Caim. A menos que ele tenha uma relação próxima, ele é do tipo que abandona estranhos que ficam atrapalhando, portanto, vai garantir que não vai atrapalhar não importa o que aconteça. Tem certeza de que ele recebeu uma missão da deusa, mas não vai perguntar nem ficar curioso sobre isso. Jura pela sua honra e pela dos cavaleiros da ilusão. Ele só precisa fazer o que tem que fazer, senhor Caim. O Prota fala que tá tudo bem. Como alguém que valoriza muito o código dos cavaleiros, tem certeza de que ele está falando sério. E se não falar sério, só precisa cortá-lo. E ele sabe que ele vai fazer isso. Chama o Nemesis e o Nike pra ir embora. E começa a sair voando. E o Kratos fala, caramba, ele permitiu eu ir junto. Então, deveria invocar o seu dragãozinho. Mas no mesmo momento, ele falha. Não é possível ele invocar a sua besta aqui. Por razões desconhecidas, ele não pode invocar seu familiar. O Kratos percebe que agora ferrou. Olha pra frente e vê aquele monte de lava. E só consegue pensar que vai ser cozinhado vivo. E acabou.